Milionário fica emocionado ao ver mendigo dançando com sua filha cadeirante na rua. Na agitação frenética da cidade, todos os olhos se voltavam para o centro da cena. Um luminoso dia de sol, pavimentado por pedras irregulares, e o som vibrante da música invadia cada esquina. Mas aquilo que atraía olhares era algo muito mais intrigante. Victor, um milionário respeitado e conhecido por seu impiedoso olho para os negócios, se viu paralisado quando avistou sua filha Sofia, uma jovem cadeirante dançando no meio da rua. Seus movimentos eram fluidos, como se ela fosse apenas mais uma no ritmo do jazz que ecoava pelo ar. Mas a cena tomou um tom inesperado quando Júnior, um morador de rua com um sorriso contagiante e habilidades surpreendentes, juntou-se a ela. Eles dançavam, completamente imersos, como se fossem os únicos habitantes do mundo. A multidão se dividia entre aplausos e murmúrios. "Olha só, o milionário Victor vê a filha dançando com um mendigo!" Era como se um choque elétrico percorresse as veias dos que assistiam, cativados pela estranha beleza do momento, mas também dominados por preconceitos. Victor sentia um nó na garganta. A indignação se misturava à preocupação. Como ela podia estar tão à vontade ao lado de alguém que vivia nas ruas? Seu coração pulsava com uma intensidade desconhecida, uma confusão entre a raiva e o orgulho. As ruas estavam repletas de artistas, mas aquela dupla, com suas diferenças gritantes, era um espetáculo que não se via todo dia. As mãos de Júnior moviam-se com destreza e sua energia era contagiante. Ele vivia em um mundo onde apenas a dança poderia libertá-lo, distante de todas as amarras sociais. Enquanto isso, Sofia, mesmo em sua cadeira de rodas, era a personificação da liberdade. O olhar dela refletia algo puro, algo que Victor não conseguia entender. A música tocava mais alto e a dança se intensificava. Sofia e Júnior se comunicavam em um idioma que ia além das palavras. Suas almas se entrelaçavam em uma performance emocionante, cheia de vitórias e derrotas. O espectador era transportado para um mundo onde as barreiras sociais não existiam. Victor estava dividido, sentindo-se atraído pela beleza da dança, mas ao mesmo tempo angustiado pelo que aquilo representava. Quem é esse Júnior que se atreve a dançar com minha filha? O medo de perder o controle fazia com que ele ficasse paralisado, observando cada movimento com a respiração entrecortada. No fundo, ele sabia que aquela conexão poderia ser a chave para algo mais profundo. Mas o quê? Enquanto a apresentação de dança se desenrolava, algum estigma social pairava no ar. Júnior, agindo como se não tivesse nada a perder, também guardava segredos, crítica, mas também uma admiração crescente. O clima esquentava e um evento comunitário de dança se organizava na praça. Uma competição onde sonhos e esperanças se entrelaçavam e onde tudo poderia mudar para eles. Agora, a grande pergunta pairava no ar. Victor conseguiria abrir os olhos para a verdadeira beleza da vida ou continuaria preso em suas convicções? No momento em que tudo parecia caminhar para um clímax emocional, um imprevisto decisivo surgiu, desafiando Victor a tomar uma decisão que poderia mudar o coração acelerado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar enquanto a dança de Sofia ia. Júnior alcançava um novo clímax. A música pulsava e a multidão vibrava, mas Vitor sentia seu mundo desmoronar. Algo dentro dele gritava a necessidade de agir, de interromper aquela conexão que o deixava tão confuso. Enquanto ele lutava contra as suas emoções, um grito cortou o ar, como um raio. Socorro! Socorro! Era uma mulher que se aproximava, os olhos arregalados e o rosto pálido. As pessoas começaram a olhar em volta, inquietas. Afinal, o que estava acontecendo? Victor virou-se, o coração batendo descompassado, temendo o pior. E então ele viu. No meio da multidão, um homem começou a colapsar, deixando cair uma garrafa que quebrou ao tocar o chão. Barulho, vidro quebrando, gritos. O caos se instalou. Júnior parou a dança e Sofia imediatamente se voltou, o sorriso em seu rosto desaparecendo. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo ao redor do homem que estava caindo. Sem pensar, Victor correu em direção ao tumulto, seu instinto de pai implorando por ação. Ele não poderia permitir que sua filha visse isso. Mas, quando se aproximou, cumpriu o que mais temia. Victor conhecia aquele homem, conhecia pelo nome. Marcos, um velho amigo de sua infância. Alguém que havia desaparecido da vida dele há anos. Assim que as lembranças o atingiram, um frio percorreu sua espinha. Marcos parecia perdido em um estado de inconsciência, a pele pálida e os cabelos desgrenhados. O que aconteceu com você? Vitor sussurrou, um medo tomando conta de seu coração. Enquanto Vitor tentava acordar Marcos, um novo grito fez todos se virarem novamente. Ele tem uma faca, cuidado! A multidão se agitou e Júnior, percebendo a gravidade da situação, fez o que tinha que fazer. Correu em direção ao homem. Não, Júnior, não! Vitor gritou, mas era tarde demais. O morador de rua se lançou para a frente, destemido, tentando desarmar a situação antes que fosse tarde. Por um instante, tudo estava em câmera lenta. O choque de ver alguém que ele considerava um indesejado assumir tamanha bravura estava além da compreensão de Vitor. Mas a coragem de Júnior era palpável. Ele se aproximou com a calma desafiadora de um dançarino que conhece cada passo. E então, a faca explodiu do chão. O que todos pensavam que era uma simples ferramenta de desespero, rapidamente se revelou uma peça fundamental de uma história que Victor nunca imaginou. Júnior a pegou e, com um movimento rápido, a jogou perfeitamente longe, como se estivesse coreografando sua própria cena de dança. Mas o verdadeiro choque veio quando o homem, agora acordado e frenético, começou a gritar. Você não sabe a verdade. Eu sou. O que ele dizia ficou travado em sua garganta, mas Victor sentiu a ansiedade elétrica no ar. As palavras não ditas poderiam ser a chave para uma revelação que mudaria tudo. A multidão estava em silêncio, com rostos confusos e curiosos. Todos esperavam. E então, Júnior virou-se para Victor, os olhos cheios de uma mistura de desafio e confiança. Que ele sabia o que Marcos estava prestes a revelar. Victor sentia um nó na garganta apertar ainda mais, enquanto a pergunta permanecia cravada em sua mente. Quem era Júnior realmente? E que segredos do passado estavam prestes a emergir, mudando não apenas a dança, mas o destino deles todos? Victor estava paralisado, o coração a mil. Júnior olhou para ele com um misto de desafio e certeza. O silêncio na multidão se tornara sufocante. Tudo parecia estar prestes a desabar em cima deles. Eu sou. Marcos tentava se levantar,
mas as palavras estavam presas na garganta, enquanto a expressão de seu rosto passava de desespero a uma determinação feroz. No instante em que todos respiravam mais fundo, o inesperado aconteceu. Um grito agudo rasgou o ar. É você! É você que eu estou procurando! Uma mulher surgiu do meio da multidão, sua aparência desgastada e os olhos de quem havia visto muito. Seu rosto estava marcado pela vida nas ruas. Mas havia algo familiar em sua presença. Victor congelou. Havia algo que ecoava das sombras do passado. Marcos, você não me abandonou. Ela chorou. Todos na multidão olharam para o homem caído, perplexos. Victor sentiu seu sangue frio. Ele a reconheceu. Clara? Sua mente fervilhava. Não era possível. Clara, a mulher que ele conhecera tempos atrás, antes da vida entre os negócios o afastar do que importava. Ele se lembrava dela como uma artista, cheia de sonhos e esperanças. O que ela estava fazendo ali? Sua presença e a de Marcos formavam um labirinto de memórias há muito enterradas. Marcos se virou, a confusão desenhada em seu rosto. Clara, eu pensei que você tivesse sumido. Mas ela não se deteve. Era como se o mundo tivesse se restringido àquele pequeno círculo. Eu nunca fui embora, Marcos. Estava aqui, esperando por você. As palavras dela saíam entre lágrimas, cada sílaba impregnada de dor e amor. Victor estava em choque. Ele tinha conhecido Clara antes de se tornar o homem cheio de riquezas. Antes de se afastar de tudo que poderia parecer um pouco caótico demais. Sua mente começava a oscilar. E se essa era a razão do retorno de Júnior? O que se escondia por trás daquela dança libertadora que havia encantado sua filha? O murmúrio da multidão cresceu. Um triângulo amoroso? É isso? Por que eles se separaram? As especulações voavam e o olhar característico de julgamento voltava a assombrar o lugar. Júnior, então, consciente do caos, olhou diretamente para Victor. Você ainda ama, não é? As palavras dispararam como uma flecha nas emoções já tumultuadas de Victor. A tensão explodiu, como fogos de artifício. Todo aquele tempo entre eles, quantas vezes ele havia revirado as memórias tentando esquecer. Ele prendeu a respiração. A confusão se misturava à preocupação, ao medo do que essa revelação poderia significar. O que Clara sabia? Qual era a conexão entre eles e Júnior? A expressão de Júnior endureceu. Se você não se importar com a verdade, eu não sou apenas um mendigo. Eu sou parte de tudo isso. Mais uma vez, a multidão se calou. O que ele poderia dizer? Que mais segredos estavam a ponto de se revelar? Victor sentiu seu coração acelerar, como se estivesse à beira de um abismo. Essa dança, essa conexão, não é só sobre a liberdade da sua filha. É sobre o que foi perdido, sobre o que ainda pode ser encontrado. As palavras de Júnior ecoaram. Uma nova revelação. Uma nova verdade à espreita nas sombras. O tempo parecia parar. Victor estava em uma encruzilhada. As emoções transbordavam, enquanto Clara olhava profundamente em seus olhos, esperando respostas. E Júnior, com seus olhos carregados de história, parecia representar tudo que Victor havia esquecido. O que aconteceria agora? O que mais poderiam descobrir? Dúvidas, medos e um novo começo prestes a surgir. Uma conexão mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Victor estava paralisado, o coração a mil. Júnior olhou para ele com um misto de desafio e certeza. O silêncio na multidão se tornara sufocante. Tudo parecia estar prestes a desabar em cima deles. Eu sou. Marcos tentava se levantar, mas as palavras estavam presas na garganta, enquanto a expressão de seu rosto passava de desespero a uma determinação feroz. O murmúrio da multidão cresceu. Um triângulo amoroso? É isso?
Por que eles se separaram? As especulações voavam, e naquele momento tudo explodiu. Uma explosão, um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram. E o desespero tomou conta. Uma loja próxima havia sido assaltada, e com um intenso clarão, uma gritaria se instaurou. A multidão começava a se afastar, preocupada, gritando. As pessoas se atropelavam na tentativa de escapar do caos. Victor sentiu pânico se instaurar na sua garganta. Ele só queria proteger Sofia. Fique perto de mim, ele gritou, puxando-a com força. Mas Júnior, sempre destemido, se encaminhou para a cena, decidido a ajudar. Júnior, não! Victor desejava gritar, mas uma onda de confusão tomou conta. Júnior se tornou um foco de bravura em meio ao terror, tentando controlar a situação. As pessoas imploravam, saia daí! E então tudo ficou em câmera lenta. Júnior se virou, fazendo um gesto para que todos ficassem calmos. Mas algo na sua aparência mudou. A adrenalina, o olhar firme. O homem que antes parecia só um morador de rua, agora se tornava um herói improvável. Não precisamos de mais caos, ele exclamou. Mas sua voz estava empanhada pela ambição de mostrar que havia algo mais. Victor viu algo no olhar de Júnior, um lampejo de luz. A multidão oscilava entre o medo e a curiosidade. Quem é esse cara? As perguntas ecoavam. Mas antes que alguém pudesse responder, outra explosão retumbou, desta vez mais próxima, seus estilhaços de vidro brilhando como estrelas caídas. E então aconteceu. A parede de uma loja próxima desabou com um barulho estrondoso. Pessoas gritaram. E a confusão tomou conta. O que era um momento de revelação agora se transformou em um caos. Sofia! Ele gritou, buscando a filha em meio a tantas pernas em movimento. Mas naquele instante, um nome cortou o intervalo do grito. Victor! Uma voz conhecida que congelou o mundo. Clara! Ela estava ali. Às suas costas, a mulher que ele pensava ter perdido. Victor, você precisa saber! Ela gritou em meio ao tumulto, seus olhos se arregalando. Ela avançou, mas o pânico da multidão os separou. O que você sabe, Clara? A voz dele estava carregada de dor e confusão. E a resposta dela veio como um golpe. Eu sou a mãe dele. O rostinho de Júnior empalideceu instantaneamente. Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara, olhos arregalados, a incredulidade se manifestando em cada centímetro de seu corpo. Victor estava em choque, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Júnior, o mendigo, o dançarino, era filho de Clara. E mais, filho de um passado que ele tentava enterrar. A multidão parou no tempo. Todos olhavam, atônitos. O que você está dizendo? Ele sussurrou, como se as palavras pudessem não ser verdade. Sofia, fica aqui! Ele conseguiu gritar enquanto seu coração disparava. O que isso significava? O que mais estava escondido? A dança que uniu aquelas almas estava prestes a se transformar em um terrível turbilhão de emoções. O caos na rua continuava, mas agora tudo girava em torno daquela revelação devastadora. Victor estava em um pesadelo. Ele queria proteger Sofia e, ao mesmo tempo, a verdade ameaçava desmoronar seu mundo bem estruturado. A confusão, a dor, a luta. Tudo ao redor se transformava em um maremoto emocional. Um lugar que deveria ser de alegria, agora fervilhava com segredos e desespero. Victor sentiu frio na espinha. O que aconteceria agora? Qual destino aguardava todos eles? A verdade estava ali, à espera de ser desvendada, mas também prometendo uma escuridão sobre o que estava por vir. Victor estava paralisado, o coração a mil.
Júnior olhou para ele com um misto de desafio e certeza. O silêncio na multidão se tornara sufocante. Tudo parecia estar prestes a desabar em cima deles. Eu sou. Marcos tentava se levantar, mas as palavras estavam presas na garganta, enquanto a expressão de seu rosto passava de desespero a uma determinação feroz. O murmúrio da multidão cresceu. Um triângulo amoroso? É isso? Por que eles se separaram? As especulações voavam. E então tudo explodiu. Uma explosão, um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram e o desespero tomou conta. Uma loja próxima havia sido assaltada e, com um intenso clarão, uma gritaria se instaurou. A multidão começava a se afastar, preocupada, gritando. As pessoas se atropelavam na tentativa de escapar do caos. Victor sentiu o pânico se instaurar na sua garganta. Ele só queria proteger Sofia. "Fique perto de mim", ele gritou, puxando-a com força. Mas naquele instante, um nome cortou o intervalo do grito. "Victor!" Uma voz conhecida que congelou o mundo. Clara, ela estava ali. Às suas costas, a mulher que ele pensava ter perdido. "Victor, você precisa saber." Ela gritou em meio ao tumulto, seus olhos se arregalando. Ela avançou, mas o pânico da multidão os separou. "O que você sabe, Clara?" A voz dele estava carregada de dor e confusão. E a resposta dela veio como um golpe. Eu sou a mãe dele." O rostinho de Júnior empalideceu instantaneamente. "Não, isso não pode ser verdade." Ele olhou para Clara, olhos arregalados, a incredulidade se manifestando em cada centímetro de seu corpo. Victor estava em choque, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Júnior, o mendigo, o dançarino, era filho de Clara. E mais, filho de um passado que ele tentava enterrar. A multidão parou no tempo. Todos olhavam atônitos. "O que você está dizendo?" Ele sussurrou, como se as palavras pudessem não ser verdade. "Sofia, fica aqui!" Ele conseguiu gritar enquanto seu coração disparava. A revelação parecia ter congelado o ar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um novo barulho cortou o caos. Um som agudo. Gritos. Alguém havia puxado um gatilho. O mundo virou de cabeça para baixo. O homem em um capuz escuro tinha surgido do nada, disparando tiros no meio da multidão. As pessoas gritavam. O pânico tomou conta. Victor segurou Sofia, colocando seu corpo na frente dela. "Está tudo bem. Fique perto de mim", ele gritou, mas a confusão era total. O desespero refletia nos olhos de Clara. Júnior, inerte, encarava o homem de capuz, sua bravura desaparecendo a cada instante. Victor viu as balas ricochetearem nas lojas. Vidros estilhaçados voavam como confetes macabros. Ele sabia que precisava agir. "Vamos!" gritou para Clara e Júnior. Mas Clara estava paralisada, sua expressão afetada pela revelação, e Júnior parecia perdido em seus pensamentos. Então, algo chocante aconteceu. Um segundo homem, também de capuz, surgiu por trás do primeiro. E antes que alguém pudesse gritar, ele atirou na direção do primeiro. O impacto de uma bala ressoou e todos se viraram, horrorizados. O homem de capuz caiu, a arma deslizando de sua mão. O que estava acontecendo? Não só a verdade sobre Júnior havia sido exposta, mas agora um novo mistério estava se desdobrando. Por que havia 2 homens armados? O que tudo isso tinha a ver com Marcos e Clara? O ar estava denso com ansiedade e o silêncio foi quebrado pelo som da sirene da polícia se aproximando. Victor sentiu um nó na garganta. "Precisamos sair daqui", ele gritou novamente, tentando manter todos perto. Mas Júnior, seu filho, seu segredo, parecia fixado na cena à sua frente. Havia um olhar de solidariedade no rosto do jovem. O que aquilo significava? Sofia, pequena e assustada, segurou a mão do pai. "Papá, o que vamos fazer?"
A inocência dela cortou o coração. De Vitor. Ele queria protegê-la, mas o caos aumentava e ele se sentia cada vez mais perdido. Eu não sei, murmurou, enquanto seu olhar se fixava em Júnior, que parecia cada vez mais maduro e determinado. Você conhece esses caras? As palavras foram um sussurro e, de repente, todos viraram para Júnior. Os olhos de Júnior brilharam com uma intensidade que Vitor nunca tinha visto antes. Tem muito mais nessa história do que você imagina, Vitor. Você precisa ouvir. A promessa de segredos mais profundos e perigosos pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que mais havia? A quem Júnior estava se referindo? Vitor sentiu o peso da verdade e da incerteza em seus ombros. No meio do terror, a revelação que se aproximava poderia mudar tudo. O destino os aguardava, prestes a fazer cada um deles questionar quem realmente eram. As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Victor estava paralisado, o coração a mil. Júnior olhou para ele com um misto de desafio e certeza. O silêncio na multidão se tornara sufocante. Você precisa ouvir. As palavras de Júnior cortaram o ar. O tempo pareceu parar. Clara olhou para o filho com desespero nos olhos. Você não entende, Júnior, disse ela, a voz trêmula. Victor sentiu a pressão no peito aumentar. O que você quer dizer, Clara? Perguntou, sua mente em um turbilhão. A multidão estava presa em uma mistura de medo e confusão, mas os olhares estavam todos voltados para eles. O caos estava à espreita, esperando para explodir no momento mais inesperado. Júnior respirou fundo, o olhar fixo em Clara. Se você é a mãe dele, por que você o abandonou? O que ele disse soou como um golpe. Victor se sobressaltou, a realidade parecendo desmoronar ao seu redor. Eu não abandonei. Clara hesitou, o olhar desesperado. Eu fui forçada a deixá-lo. Eu estava tentando protegê-lo de você. Cada palavra parecia correr como uma flecha, atingindo Victor em cheio. O silêncio se instalou enquanto todos processavam a magnitude da revelação. O pânico estava crescendo, mas uma mudança repentina fez a multidão tremer. Um grito rasgou o ar. Eles estão se aproximando! Aquela mesma voz conhecida, mas agora cheia de terror. Um grupo de homens armados, todos de capuz, surgiram do nada. Os rostos da multidão se tornaram uma massa de expressão de choque. Victor instintivamente puxou Sofia para perto. Fique atrás de mim! Gritou, enquanto o sangue em suas veias corria gelado. Júnior, também paralisado, apenas observava com um olhar de temor e determinação, como se tivesse visto tudo isso antes. Clara, você sabe o que eles querem? Ele perguntou. A voz firme, mas o corpo tremendo. A mulher balançou a cabeça, sem saber se deveria responder. Mas antes. Que qualquer um pudesse se mover. Um dos homens disparou um tiro no ar. O som da bala ecoou pelo ar como um trovão. As pessoas gritaram, se afastando em pânico. O que estava a ponto de acontecer? Precisamos sair daqui! Victor gritou, sua mente girando. Clara virou-se para Júnior, e por um momento uma estranha conexão pareceu se formar entre eles. Você precisa lembrar, disse ela, apontando na direção do homem. Lembrar do quê? Ele retrucou. A confusão em sua mente aumentando. Quem são esses caras? Mas o que Júnior viu e que ninguém mais parecia perceber foi um pequeno detalhe. A tatuagem no braço do homem. Um símbolo que aceitou o passado e que agora poderia trazer à tona todos os segredos que ele nunca quis saber. Eles foram os mesmos que invadiram o nosso lar. Júnior gritou, o rosto pálido. O desespero agora era palpável.
Eles têm algo a ver com a razão pela qual eu cresci nas ruas. Victor sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? Uma onda de terror o envolveu. Eu sou o filho dele, mas não o que você pensa. Meu pai não era quem você imagina. As palavras de Júnior explodiram como uma bomba. A conexão entre os homens à sua frente nunca foi sobre dinheiro ou poder, mas sobre algo muito mais profundo. E nesse momento de reconhecimento, Victor percebeu que a reviravolta que se formava diante deles ia muito além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O homem em pé, parado e impassível, era tudo o que ele tinha temido. Se você não se calar, você se tornará a próxima vítima, o homem de capuz disse, o olhar fixo em Júnior. As sirenes da polícia ainda estavam distantes, mas suas vozes pareciam ecoar como um aviso. A energia na atmosfera mudou. Todo o medo, todas as revelações estavam prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? O que mais a verdade sobre Júnior poderia revelar? No meio desse caos, uma última verdade pairava no ar. Nem tudo é o que parece. E com isso, o destino de todos ali dependia das decisões que seriam tomadas a seguir. O que aconteceria quando a polícia chegasse? E a verdadeira natureza de Júnior, quem realmente ele era? A cena estava prestes a se desenrolar em um clímax que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio estava quase insuportável, a tensão brotava no ar, e todos os olhares estavam fixos em Júnior, Clara e Victor. O que mais poderia acontecer? A multidão mal conseguia respirar, e o homem de capuz se aproximava lentamente, movendo-se como uma sombra ameaçadora. Você não sabe de nada, garoto! Ele gritou, apontando o dedo para Júnior, cujos olhos estavam cheios de confusão e medo. Victor estava paralisado. Seu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Fique perto de mim, Sofia, ele ordenou, puxando a filha mais para perto, a proteção do mundo implícita em suas palavras. Mas no chiar da adrenalina, um pensamento atravessou sua mente. Quem realmente era Júnior? E então, tudo desmoronou. O homem de capuz começou a falar. Você não sabe, Júnior. Você é mais do que pensa. E aquele que você procura é mais próximo do que imagina. A voz dele estava carregada de uma raiva que congelava a todos. Victor sentiu o nó na garganta apertar. O que ele queria dizer? Júnior parecia ter sido atingido por uma revelação. Do que você está falando? Júnior respondeu, seu tom desafiante, mas a insegurança escorria por suas palavras. O homem de capuz sorriu com desprezo. Ele não te contou, não é? O pai que você tanto procura não sou eu. Sou apenas um mensageiro. O silêncio na multidão se transformou em murmúrios confusos. Como assim? As vozes se entrelaçavam, o eco da confusão se espalhando. As emoções se tornaram palpáveis e a pressão no peito de Victor aumentou. As revelações estavam prestes a despedaçar a vida de todos. Você é filho de alguém muito poderoso, não do que você imagina, gritou o homem, e um choque percorreu os rostos que cercavam o grupo. As palavras quebraram as defesas de Júnior. O que você quer dizer? Quem é meu pai? A fragilidade na voz dele fazia com que Victor se sentisse atormentado. O homem de capuz avançou, as sombras cobrindo seu rosto, mas sua presença era impossível de ignorar. Seu pai está jogando um jogo muito mais perigoso do que você pode imaginar. E o que acontece aqui hoje é só um fragmento disso. Ele fez uma pausa, como se as palavras queimassem em sua garganta. Seu pai é Victor. As palavras caíram como uma bomba em meio à multidão. Victor ficou paralisado. Um frio percorreu sua espinha. Não, não é possível. Ele balançou a cabeça, completamente em choque.
Lembranças que ele pensou ter esquecido começaram a ressurgir, memórias das escolhas que o haviam levado àquele momento perturbador. Júnior olhou para Victor, os olhos recheados de confusão e um pouco de esperança. — Você é meu pai? A pergunta dele cortou o ar pesado. Clara foi empurrada por emoções contraditórias. — Isso não pode ser verdade. Você nunca me contou. A verdade é mais complicada do que todos nós imaginamos. O homem de capuz respondeu, começando a rir de um jeito maníaco, como se estivesse deliciado com o caos que havia causado. E em breve todos vocês vão perceber que estão presos em um jogo muito maior. E então, em um movimento rápido, ele disparou novamente. O som da bala rodopiou no ar e tudo parecia se mover em câmera lenta. Victor se lançou em direção a Júnior, mas era tarde demais. O impacto foi brutal e a cena ao redor se converteu em um mar de gritos e confusão. Um novo murro na realidade os deixou atordoados. A multidão estava em pânico. Filas de pessoas se afastavam. Mas Victor mal conseguiu processar o que ocorria. Ele precisava proteger sua filha. Seus instintos de pai prevaleciam, enquanto a cena se tornava um borrão. — Não, Júnior! O grito escapou de seus lábios, mas a confusão agora fazia parte de um novo enredo, um novo desvio que ninguém poderia imaginar. O homem de capuz desapareceu na multidão em massa. E Victor se perguntou se as verdades profundas que estavam emergindo agora poderiam ser ainda mais devastadoras. E ali, no meio do caos, enquanto suas vidas desmoronavam, ficava a pergunta sem resposta. Quem realmente era Júnior? E o que mais eles estavam prestes a descobrir? O silêncio estava quase insuportável. A tensão brotava no ar, e todos os olhares estavam fixos em Júnior, Clara e Victor. A multidão mal conseguia respirar, e o homem de capuz se aproximava lentamente. Seu olhar ameaçador. — Você não sabe de nada, garoto! Ele gritou, apontando o dedo para Júnior, cujos olhos estavam cheios de confusão e medo. Victor estava paralisado. Seu coração batia tão rápido que parecia querer saltar. — Do peito. Fique perto de mim, Sofia, ele ordenou, puxando a filha mais para perto, buscando proteger o que restava de sua vida. Mas o terror diante deles parecia se transformar em uma torrente de revelações dolorosas. — O que você quer dizer? Júnior respondeu, a voz trêmula, mas o olhar desafiador. Ele não era mais a vítima nas ruas. Sentia-se ácido, inflamado pela verdade que ainda não compreendia. O homem de capuz riu com desdém. — Você vai descobrir, menino. Você é parte de um jogo muito maior. As palavras como uma lâmina, cortando pela multidão em estado de incerteza. Victor sentiu o nó na garganta apertar. Ele precisava agir. — Júnior, o que você sabe? Mas, antes que ele pudesse ouvir uma resposta, uma série de tiros irrompeu do lado de fora. O caos se instalou. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções, e a adrenalina tomou conta do ar. — Sofia, fique atrás de mim! Victor gritou, empurrando-a para o corredor de uma loja próxima. O que estava acontecendo? Ele estava em um pesadelo. Júnior, perdendo a coragem, olhava para o homem, buscando perguntar o que mais poderia acontecer. Então, tudo explodiu. O homem de capuz se virou, o olhar de raiva se transformando em algo mais profundo. — Você nunca vai escapar da verdade, Júnior! Gritou, antes que uma explosão ecoasse. Uma loja ao lado, que estava abandonada há semanas, se partiu em um estrondo ensurdecedor. A multidão congelou, vidros estourando, fumaça se espalhando, um virar de mundo. Victor ficou atordoado, o pânico tomou conta, e uma nova figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto e magro, de terno escuro,
que se movia com uma graça inesperada. Ele parecia um pouco familiar para Victor. Lá está você, gritou o homem, dirigindo-se ao de capuz. Você não pode escondê-lo para sempre. O homem de capuz se voltou, o rosto uma máscara de raiva. Eu não sei do que você está falando. Mas o novo intruso apenas sorriu, um sorriso gélido, como se conhecesse segredos enterrados nas sombras. Você não pode brincar de esconde-esconde, Felipe. Agora. Onde está o garoto? A frase fez o chão tremer sob os pés de Victor. Um frio percorreu sua espinha. Ele conhecia aquele nome, Felipe. Alguém de seu passado, alguém que esteve presente nas decisões que moldaram sua vida. O que estava acontecendo? Júnior parecia sentir um turbilhão de emoções dentro de si. A tensão no ar pulsava. O que você sabe sobre mim? Perguntou, a voz cheia de determinação. Eu sei quem você é e o que você está destinado a ser. Felipe respondeu, a intensidade crescendo. Você não é apenas um filho perdido. Você é uma chave, uma herança que todos nós, de um jeito ou de outro, estamos ligando a um passado. Nuri para sua mente. Victor sentiu que seu mundo estava sendo destruído. Se Júnior era parte de algo maior, de uma herança sombria, isso mudaria tudo. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova percepção estava surgindo. O que todos acreditavam estar resolvendo estava apenas chamando a atenção de algo muito mais profundo e perigoso. Vocês têm pouco tempo, avisou Felipe, com um olhar ansioso. Se não agirem agora, podem perder tudo para sempre. E antes que alguém pudesse perguntar sobre o que ele realmente estava falando, uma nova explosão ecoou, desta vez muito mais próxima. A fachada da loja cedeu e tudo começou a desmoronar. Corra! Gritou Victor, arrastando Sofia. Mas Júnior ficou encarando Felipe. Havia uma conexão ali que Victor não compreendia. Você precisa saber da verdade, Júnior implorou. Mas o caos envolvia todos, e enquanto a vida desmoronava ao seu redor, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles e qual a verdade que ainda precisava ser revelada antes que Publa acabasse em ruínas? O silêncio ficou pesado, quase insuportável. As palavras de Felipe pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Júnior estava paralisado, as emoções se misturando em seu rosto. Para Victor, tudo girava em torno daquela revelação. Eu sou seu pai. A ideia parecia surreal, uma realidade, que nem ele conseguia processar. O coração dele acelerava, um nó na garganta crescia, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão de vidas entrelaçadas. Um movimento brusco interrompeu o tenso confronto. Do fundo da multidão, uma mulher gritou: "Socorro! Socorro!" E o pânico tomou conta novamente. Era como se o tempo tivesse parado. O olhar de Clara se voltou imediatamente para a direção do grito. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ressoou. Uma das lojas entrou em colapso. Paredes ruíram, vidros estilhaçaram. O som ecoou como um trovão e todos se lançaram para trás, buscando abrigo. E caos se instaurou. O chão parecia tremer sob eles e a poeira subiu como uma cortina de fumaça, obscurecendo a visão. Victor agarrou Sofia, puxando-a para longe da cena. "Fique perto de mim!" ele gritou, sua voz quase perdida no mar de gritos. Júnior estava agora atordoado, incapaz de se mover, enquanto Felipe olhava para a destruição com um sorriso de satisfação em sua face. "Vocês nunca vão escapar da verdade", ele gritou, a voz ressoando em meio ao caos. Mal as palavras deixaram seus lábios e uma segunda figura apareceu entre os escombros. Um homem com uma jaqueta de couro, usando um capuz puxado para baixo. O homem avançou rapidamente e Victor sentiu o coração parar. Ele se lembrava dele. Não era apenas um qualquer, era alguém que conhecia bem. Tinha visto aquele rosto,
aqueles olhos frios e num passado que preferia esquecer. Não, você não pode estar aqui, ele gritou, antes que suas pernas o traíssem. Victor, você não entende, a nova figura disse, a voz baixa e ameaçadora. Ainda não se deu conta do que está em jogo. A poeira começou a assentar e uma silhueta que todos reconheciam surgiu. Era Marcos, não mais caído, mas erguido, com uma expressão de urgência. Clara, Júnior, a verdade precisa ser revelada. As palavras dele cortaram o ar, trazendo uma nova onda de tensão. Os homens de Felipe estão atrás de você, e não porque querem seu bem. Quem é você realmente? Júnior perguntou, lutando para entender. Sua identidade, que até então parecia tão clara, agora estava em questão. O homem de capuz riu. Você realmente não sabe? Júnior, você é parte de uma linha de sucessão, de um legado que não pode ser ignorado. No meio de toda a confusão, a mulher que havia gritado anteriormente se aproximou, ofegante. Ele está certo, disse ela, quase em um sussurro. Os olhos dela estavam arregalados de medo. Há coisas que não foram ditas, segredos que envolvem você, Júnior. O mundo inteiro parecia girar em torno dele, e o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. Os rostos confusos da multidão se tornaram uma massa indistinta, com sussurros e desafios ecoando em seus ouvidos. O que você está dizendo? Era tudo o que Júnior conseguia repetir. Numa fração de segundo, a mulher atingiu uma revelação que explodiu como fogos de artifício. Júnior, você não é só filho de Clara, você é também filho de Felipe. A revelação se instaurou. O tempo parou. Todos os olhos se voltaram para o homem de capuz, que agora parecia mais do que um simples antagonista. Seu sorriso se alargou, mas não havia alegria. Era um jogo de gato e rato. Isso mesmo, Felipe disse, triunfante. A tensão na atmosfera se tornava eletricidade pura. Você foi criado para ser a ponte entre dois mundos, e agora você precisa escolher. De que lado você está? A multidão ficou em silêncio. Mesmo o barulho da destruição parecia ter diminuído, enquanto a realidade devastadora se impunha. Júnior estava em um beco sem saída, suas raízes se entrelaçando nas sombras de um passado que nunca entendeu completamente. Victor, em meio ao terror e à confusão, olhou para Sofia, que o segurava como se sua vida dependesse disso. Precisamos sair daqui, murmurou ele. Mas as palavras mal tinham peso. As verdades e mentiras estavam colidindo, e o espetáculo estava apenas no início. O que significaria viver com essa nova verdade? Qual seria a resposta de Júnior? O que mais estava escondido nas sombras? Tudo estava prestes a mudar. E ainda havia mistérios a serem desvendados. A fumaça dos destroços se dissipava lentamente, mas o caos ainda dominava a cena. As sirenes da polícia ecoavam ao longe, e a multidão estava em alvoroço, dividida entre querer ajudar e simplesmente fugir. Victor olhou para Júnior, sua mente girando. O que você quer dizer com isso? Como assim você é filho de Felipe? A confusão tomou conta de seu coração. Clara parecia paralisada, seus olhos fixos no filho, enquanto a verdade se desdobrava ao redor deles como um pesadelo. Você não faz ideia do que está em jogo, Felipe gritou, seu tom cheio de desprezo. Você é uma chave, Júnior, uma ponte entre o seu passado e o futuro que não pode ser ignorada. O garoto estava confuso, mas havia uma certeza por trás de seus olhos. Ele não podia acreditar que era parte daquela história. As palavras de Felipe cortaram o ar. O que está acontecendo? O que você quer de nós? Perguntou Júnior, a voz embargada. O homem de capuz sorriu ironicamente, como se estivesse esperando por aquele momento há tempos. Eu quero que você faça uma escolha. O que você realmente é e quem você quer se tornar.
Vitor, sentindo a responsabilidade pesando sobre ele, puxou Sofia para mais perto. Vamos ficar juntos, não importa o que aconteça, ele disse, buscando manter a calma. Mas o pânico crescente ao redor deles o consumia. Ele olhou para a fumaça subindo e sentiu seu coração acelerar. O passado que ele havia tentado enterrar parecia agora estar prestes a explodir em seu rosto. Então um grito feroz de Clara interrompeu o tumulto. Chega! Sua voz cortou como uma lâmina. Nós não somos marionetes. Júnior, você não precisa decidir nada agora. Nós vamos lidar com isso juntos. A coragem dela parecia dar força a todos ali. Um momento. O olhar desconcertado pela força daquele garoto que antes considerava frágil. A multidão começou a se agitar. Comentários, especulações, vozes se intercalando no ar repleto de desespero. O que vai acontecer agora? Eles estão loucos. Mas o que se seguiu foi inesperado. Um grupo de policiais surgiu, um distante sinal de esperança. As luzes piscavam e as ordens beiravam o caos. Victor sabia que precisava agir. Júnior, vamos sair daqui. Não arrisque sua vida por algo que ainda não entende. Ele puxou a mão da filha, quase se esquecendo de Clara e da força que ela representava. Mas Júnior não cedeu. Pai, não posso. Precisamos encarar isso. Os dois se encararam. Um choque de emoções, o nó na garganta de Vitor se tornando insuportável. Afinal, o que eles eram? Quem eram uns para os outros? Se você escolher me seguir, não conseguirá escapar dos perigos que vêm por aí, avisou Felipe, a essência da ameaça flutuando no ar. Antes que alguém pudesse responder, a multidão se dividiu. Algumas pessoas começaram a gritar para correr, enquanto outras se juntavam numa onda de apoio, quase como um remendo de esperança. E naquele momento de incerteza, os olhos de Júnior brilharam com algo profundo. Parece que a verdade é o que precisamos, não a fuga. Falou, devagar, como se estivesse tirando o peso de seus ombros. Com um último olhar para suas duas famílias. Ele sorriu inclinadamente, como se finalmente tivesse uma escolha. Eu estou pronto. Uma explosão de aplausos se ergueu entre os presentes, e o caos se acalmou um pouco. A coragem deles inspirou os outros. As sienes se aproximavam, e a verdade que agora todos buscavam se tornava clara. Júnior era um filho das sombras, mas agora ele estava aqui, pronto para enfrentar tudo. Victor respirou fundo, o futuro se desdobrando. E eu estarei aqui. Juntos. As palavras saíram como um eco. Lá fora, a vida continuava, e assim também as histórias. Cada decisão, cada escolha, emaranhava-se em um destino coletivo. E enquanto o sol começava a brilhar através da fumaça, uma nova jornada se formava, cheia de desafios e finalmente a promessa de um novo começo. O que mais estava por vir? Quais segredos eles ainda não conheciam? E agora, se você chegou até aqui, é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos desvendar o que vem a seguir.